E o plano de estudo é fundamental nessa preparação. Isso por quê? Porque o aluno, muitas vezes ansioso, preocupado, não consegue se organizar com seus estudos e perde muito tempo pensando em que estudar, como estudar e quando estudar. É por isso que nós trazemos aqui então o seu plano de estudo, a sua organização para melhor aproveitar tudo aquilo que nós disponibilizamos para você. Primeiro ponto importante com relação ao nosso plano de estudos é o conteúdo programático esquematizado em uma tabela, detalhe importante, dividido por tópico do edital. Muitas vezes o aluno ele fica no afã de estudar, fica preocupado, ele olha o edital, ele sequer consegue enxergar o que ele tem que estudar. Ele vê lá direito processual penal e sai estudando desesperadamente. Opa, você não precisa estudar tudo, você precisa estudar o necessário para ser aprovado. Por isso que nós fazemos, nós pegamos o edital e dissecamos, destrinchamos o edital em uma tabela que propiciará o controle do que está sendo estudado. Assim você vai poder marcar detalhe por tópico e subtópico, tudo aquilo que é importante no seu estudo, que é cobrado no seu edital, é lógico. Então você vai poder marcar nessa tabela tudo que você já estudou, tudo que você precisa estudar e quantas vezes você estudou cada tópico. Simples, direto e eficiente, eficaz e efetivo. O próximo ponto importante é o plano de estudo com as videoaulas. Professor, precisa e precisa muito. Você sabe por quê? Porque se você não tiver efetiva eficiência e efetividade, se você não tiver disciplina, você não consegue aproveitar as videoaulas por melhores que elas sejam. Então, o que eu preciso que você pense, que você trate o curso online como se fosse um curso presencial. E para isso você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina. E disciplina, no caso do online, é estudar como se fosse presencial. Você separar o seu tempo de estudo para determinadas matérias. Qual matéria eu vou escolher? Nós fazemos isso para você. Nós trazemos já num plano de aula com as videoaulas e você vai estudar aquela matéria como se fosse um presencial. Então você vai estudar 4, 5, 6 videoaulas num dia, conforme a sua disponibilidade e possibilidade. Posso ter mais de uma matéria num dia, professor, aqui no meu plano de videoaulas? Pode ter. Dificilmente aí no nosso plano de estudos você vai encontrar, mas pode ser que você tenha sim, tranquilamente. Tudo vai depender da sua disponibilidade. É lógico que você vai poder adaptar conforme o seu tempo disponível. Mas você precisa de uma regularidade. E essa regularidade você terá com a devida organização. E essa organização com as videoaulas, quais matérias eu estudo cada dia, nós teremos aqui. Isso porque de nada adianta você estudar toda a matéria de videoaula de uma vez, depois estudar toda a outra matéria e toda a outra matéria, e quando você termina de estudar uma matéria, você já esqueceu o início e assim por diante. Então é importante você levar de forma padronizada, assim como um curso presencial faria por você. Ou seja, você não escolhe a aula que você tem no curso presencial. É mais ou menos assim aqui. Você vai disponibilizar, então, dispor, melhor dizendo, a sua programação e vai assistir diariamente aquelas aulas que estão ali previstas dentro do seu plano de estudos com as videoaulas. E nós fazemos o quê? Nós olhamos o nosso curso, olhamos para o seu edital e procuramos fazer a melhor distribuição possível para a sua organização. É lógico, você vai ter que adaptar as suas possibilidades, o seu horário, as suas disponibilidades, mas é importante você seguir com uma organização mínima. Eu tenho ainda, plano de estudos com material, um plano de estudo tabelar, uma tabela que determina o seu estudo. Por quê? Porque não basta a videoaula. Eu preciso ler, eu preciso responder questões. E esse estudo ele vai ser baseado em quê? Em material. Ora, vai ser baseado no PDF, no seu resumo, em questões. E detalhe importante, muito importante é estudar em ciclo. Se você não tem o seu edital aberto ainda, mas você almeja um cargo específico, você precisa efetivamente estudar em ciclo. E esses ciclos te propiciarão a abrangência completa da matéria. Por isso que o estudo é cíclico. Como é que vai funcionar então, professor? Ora, por dia você vai estudar 2 matérias e vai dedicar o seu tempo disponível. 1 hora, 1h30, 2h30. E você vai então estudar ao menos 2 matérias por dia. Vai coincidir com o meu plano de estudo de videoaulas? Nem sempre. E nem precisa coincidir.
É lógico que se coincidir e você puder aproveitar o mesmo assunto, puder aproveitar a videoaula, perfeito, mas dificilmente vai coincidir. Detalhe importante, você tem que ler e tem que resolver questões. E resolver questões é mais do que essencial. Por que é mais do que essencial? Porque você precisa praticar aquilo que você aprendeu. Se você não praticar aquilo que você aprendeu, você dificilmente vai acertar as questões, porque você ser aprovado depende de amadurecimento do conhecimento. É você não só aprender a matéria, mas entender como a matéria é cobrada. E você só conseguirá então com questões. Detalhe que nós disponibilizamos o nosso plano de estudo com as videoaulas, se o seu edital não estiver aberto, de segunda a sexta-feira, para que nos finais de semana você desenvolva atividades complementares. Como, por exemplo, resolver questões, fazer simulados. Simulado é complementar a tudo isso e é extremamente importante na sua preparação, principalmente no que tange a estabelecer estratégias de como realizar a melhor prova possível. Então é isso que nós trazemos para você. Mais uma super dica, mais uma super ferramenta para a sua aprovação. É o nosso plano de estudo, como se organizar com os planos de estudos Start Com. Dê um start na sua aprovação.